Amém. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. O culto, ele precisa ter adoração, ele precisa ter palavra, ele precisa ter oração. Esse é o tripé espiritual. Esse é o tripé espiritual que sustenta as nossas vidas: palavra, oração e adoração. Culto na presença de Deus. Quem inventou o culto, pastor? Foi Deus. O Senhor disse aos seus escolhidos desde o início: tu comparecerás diante de mim e apresentarás o teu sacrifício, e ali me adorarás. Mais do que música, adoração a Deus é sacrifício, é colocar no altar diante de Deus algo que é precioso, e entregar para o Senhor aquilo que é precioso para nós, para que Ele receba aquilo como uma oferta em cheiro suave, e Ele possa receber a nossa adoração. No passado, quando Deus chamava os seus servos para o adorarem, era isso que Ele pedia. E nós estamos aqui para dar a Deus sacrifício vivo. Nós não estamos aqui para dar a Deus sacrifício de animais, porque Deus não quer mais. Já foi extinguido esse tipo de sacrifício, porque Jesus é o sacrifício. Mas em Cristo nós podemos oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, que é um sacrifício em vida, que é o sacrifício da nossa vida entregue a Ele em adoração. Por isso o apóstolo Paulo diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos próprios corpos. Não é o corpo de um cordeiro, não é o corpo de um animal, mas a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai o vosso entendimento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é tudo isso, irmãos. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas a gente só descobre isso à medida que a gente cultua, à medida que a gente se rende, à medida que a gente renova a nossa mente com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. John Piper disse o seguinte: se a fé vem pela palavra, ela também vai embora pela ausência da palavra. Se a fé vem pela palavra, a fé também vai embora pela ausência da palavra. Ou seja, se nós recebemos a palavra, mais fé, mais renovação de fé acontece no nosso coração. Eu quero ler aqui, irmãos, um texto escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz assim, capítulo 4, versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Irmãos, estas são as palavras de um homem que estava encerrando a sua caminhada na terra, e antes de estar olhando para o encerramento do seu ministério terreno, ele escreve uma carta. Na realidade ele escreve várias cartas, mas ele escreve em especial essa carta para Timóteo, dizendo: eu já estou sendo oferecido em sacrifício de libação. Sacrifício de libação era um sacrifício onde era derramado água diante do Senhor, e aquela água era aspergida como um sacrifício de adoração a Deus. Era um sacrifício de adoração ao Senhor. A água representa a vida. É como se ele estivesse dizendo assim: a minha vida é como uma água que se esvai, está sendo oferecida a Deus como uma oferta de adoração ao Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem que aprendeu a encontrar a felicidade no propósito de servir a Deus. Ele aprendeu a encontrar a felicidade no propósito de ter Cristo como seu maior tesouro, de tal maneira que ele disse: por amor a Cristo eu renunciei a todas as coisas, considerei como nada, como esterco todas as coisas para ganhar a Cristo. Ele foi um homem que aprendeu a ter Cristo, e em Cristo toda a sua realização. Por isso ele tinha coragem de enfrentar
as situações difíceis da vida de cabeça erguida. E ele aqui, irmãos, ele está encerrando o seu ministério e ele dá conselhos a Timóteo. Ele diz: cumpra a obra de um evangelista. Em outras palavras, não pare de falar de Jesus aos perdidos. Não pare de anunciar o evangelho. Não pare de dizer aos perdidos que existe salvação para eles em Cristo Jesus. Cumpre a obra de um evangelista. Proclama o evangelho onde você estiver. Tenha cuidado, porque as pessoas não darão ouvidos à verdade, se voltarão às mentiras, às fábulas, e rejeitarão a verdade. E aí ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o que, irmãos? A fé. Combati o bom combate. Isso é a linguagem do combatente, isso é a linguagem de um lutador. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: quem luta, vence. Fala para o seu irmão aí: quem luta, vence. Eu quero falar com você sobre a experiência de lutar para vencer. É preciso lutar para poder vencer. Eu imagino, irmãos, que nenhum soldado que está num campo de batalha, ele imagina que a vitória vai vir para ele sentado numa cadeira almofadada, macia, e aí ele vai ficar ali sentado no campo de batalha e a vitória vai vir sem que ele faça alguma coisa, sem que ele entre na batalha, sem que ele lute. Não tem como ter uma vitória sem ter antes a disposição de lutar por ela. Nós precisamos e queremos muitas vezes ter vitórias na vida, mas muitas vezes nós não queremos lutar por essas vitórias que Deus está pronto a nos dar. Uma coisa é a vitória, uma coisa é a bênção, a outra é o processo que vai te levar até lá. Tem muitas pessoas que querem a vitória, que querem a bênção, que querem chegar no final da caminhada, mas não querem enfrentar o processo que te leva àquela vitória. E eu quero dizer para você, querido, sem luta não tem vitória. Nós precisamos lutar para vencer. Quem luta, vence. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele lutou, irmãos, em 3 níveis, ou em 3 aspectos em relação à fé. Ele lutou pelos valores da fé, ele lutou, irmãos, com fé, e por fim ele lutou para guardar a fé. E todos nós que estamos aqui precisamos lutar também nesses 3 níveis em relação à nossa fé. Nós temos, se nós queremos realmente vencer, como o apóstolo Paulo venceu, chegar ao fim da caminhada e dizer: eu estou seguro de que a coroa da justiça me está preparada, e o Senhor justo juiz me dará aquela coroa. Ele chega ao final da sua caminhada com aquela convicção de vitória, com aquela convicção de que ele receberia o prêmio, né? Como é bom quando a gente encerra uma etapa da nossa vida e a gente tem no nosso coração aquele sentimento de dever cumprido, missão cumprida, conseguir concluir, né, a missão, conseguir terminar com êxito a tarefa que me foi confiada. Esse era o sentimento que estava no coração dele. Conseguir terminar com êxito, conseguir terminar com sucesso, conseguir terminar com vitória a minha caminhada na presença de Deus. A tarefa que me foi dada, eu cumpri. Irmãos, esse deve ser o sentimento que precisa estar no nosso coração a cada dia, porque nós não sabemos o dia da nossa libação, nós não sabemos o dia da nossa partida, mas nós temos que estar preparados para dizer: Senhor, até agora eu posso dizer que a tarefa que o Senhor me deu está sendo cumprida, até agora a missão que me foi dada está sendo cumprida. Então, Senhor, estou pronto para receber o prêmio que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. E eu quero dizer para você, querido, nós temos que lutar pela fé, temos que lutar pelos valores da nossa fé, porque a fé, irmãos, é o maior bem que nós temos. A fé em Deus é o nosso tesouro mais precioso, e quando nós exercitamos fé, a fé ela vai construindo e estabelecendo valores na nossa vida, porque a fé que você tem, a fé que você carrega, antes de ela entrar no seu coração, ela estava no coração de Deus. Entenda o que eu quero dizer. A fé que você carrega dentro de você, ela vem de Deus, ela vem do coração de Deus.
Lutar pela fé é lutar por um alinhamento de mente e de coração com Deus. Quando você começa a viver a fé, você começa a viver os valores que a fé estabelece na sua vida, e você começa a valorizar esses valores, porque são os valores que vêm de Deus, que nasceram no coração de Deus. Você começa a valorizar o que Deus valoriza. Se Deus valoriza a família, você começa a valorizar também. Se Deus valoriza casamento, você também começa a valorizar casamento. Se Deus valoriza a integridade, se Deus valoriza a santidade, você começa a valorizar esses valores. Por quê? Porque eles são frutos da sua fé, ou de uma fé que nasceu no coração de Deus. Porque o poder da fé, irmãos, não é o maior poder da fé, não é aquilo que ela opera no entorno da nossa vida, mas é aquilo que ela opera dentro da nossa vida. Quando você vai lá na galeria dos heróis da fé, ali em Hebreus 11, você vai ver inúmeras pessoas que são exaltadas pela fé, e você vê ali pessoas que fecharam boca de leão, pessoas que apagaram fogo, pessoas que abriram mar, pessoas que fizeram coisas extraordinárias pela fé. Mas você vai encontrar ali pessoas que foram serradas ao meio, que foram decapitadas, que foram mortas e não abriram mão da fé. Ou seja, a fé que abria a boca de leão era a mesma fé que capacitava a pessoa a permanecer firme quando uma serra estava partindo ela ao meio, de modo que ela não negava a sua intimidade, a sua relação com Deus. O profeta Isaías, diz a tradição que ele foi cerrado ao meio. Sabe aquela situação de abrir a perna da pessoa e passar uma serra no meio da pessoa? Você já conseguiu se imaginar nessa situação? Tem gente que até dá uma tremedeira ali, né? Por quê? Porque, irmãos, é terrível. Mas essa fé é uma fé vitoriosa, porque ela não deixa você se apartar de Deus e não deixa Deus se apartar de você. Lutar pelos valores da fé, irmãos, é lutar para mantermos na nossa vida aquilo que agrada a Deus. Quem acredita que ser santo agrada a Deus? Você tem lutado para se manter santo? Lutar pela fé, ou pelos valores da fé, é lutar por aquilo que agrada o coração de Deus, é lutar para manter na nossa vida aquilo que agrada o coração de Deus. Se eu entendo que aquilo que agrada o coração de Deus é santidade, eu vou lutar por isso. Se eu entendo que integridade é algo que agrada o coração de Deus, eu vou lutar por isso. Se eu entendo que manter na minha vida acesa a chama do amor sacrificial é algo que agrada a Deus, eu vou lutar por isso. Se eu entendo, irmãos, que estar na igreja, que ter intimidade com os meus irmãos em Cristo e viver em unidade com eles é algo que agrada a Deus, eu vou lutar por isso. Por quê? Porque são valores da fé. O que faz a gente olhar para essas situações e ver que essas situações são importantes? A nossa fé, revelada através da palavra, porque a palavra de Deus é a base da nossa fé. A nossa fé é uma fé inteligível, ela não é uma fé sentimental, ela é uma fé racional, porque ela te leva a entender os valores de Deus, os propósitos de Deus, os projetos de Deus para a tua vida no pessoal e no coletivo. E à medida que você vai vivendo essa fé, você vai aprendendo a lutar por aquilo que agrada o coração de Deus. E nós precisamos, irmãos, lutar pelos valores da fé nesses dias, porque, irmãos, nós vivemos dias em que a fé genuína está sendo roubada do coração dos crentes. Talvez pior do que você perder a fé é você começar a viver uma falsa fé, uma fé que fala de Jesus, mas te acomoda no pecado, uma fé que fala de Jesus, mas que não te leva a se preocupar com a volta de Jesus, uma fé que fala de Jesus, mas que te leva a aceitar aquilo que é profano, aquilo que é sujo, aquilo que não agrada o coração de Deus. Mas você fala, eu sou crente. Quantas pessoas talvez estão se perdendo na fé dentro da igreja? Uma coisa é você estar na igreja, outra é você estar na fé. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo uma fé genuína, uma fé verdadeira.
E o apóstolo Paulo, ele fala: muitos se desviarão da verdade, muitos fecharão seus ouvidos para ouvir a verdade, e ouvirão outras coisas, menos a verdade. Então nós temos que lutar pelos valores da nossa fé. Temos que lutar, irmãos, nesse tempo que antecede a volta de Jesus, para nos mantermos em sintonia com os propósitos da fé. Lutar pelos valores da fé é lutar também contra tudo aquilo que fere a glória de Deus na tua vida. O que fere a glória de Deus na minha vida, pastor? Injustiça, imoralidade, mágoa, rancor, orgulho. Nós temos que lutar contra todas essas coisas que nascem do pecado. São valores negativos, são valores malignos que nascem do pecado: injustiça, orgulho, ganância, soberba. Nós temos que lutar contra isso. E antes de lutarmos contra isso na vida das pessoas ou na vida da sociedade, muitas vezes nós temos que lutar contra isso na nossa própria vida. Porque muitas vezes o orgulho quer entrar no teu coração. Sim ou não, irmãos? Muitas vezes o orgulho quer entrar na tua vida, para que você se feche, para que você seja uma pessoa que não tem dificuldade de se arrepender quando erra, para que você seja uma pessoa que está sempre apontando o erro dos outros, mas não consegue ver os seus próprios erros. E muitas vezes isso é uma atitude de orgulho, e nós temos que lutar contra isso. Muitas vezes o orgulho, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na minha vida, para fazer de mim uma pessoa que não quer aprender, que não está disposta a ser ensinada, que não está disposta a aprender de Deus, porque o coração orgulhoso, ele se fecha para aprender. Muitas vezes a ganância, o amor pelo dinheiro, o amor pelas coisas materiais. O que é ganância, irmãos? Amor exagerado pelo dinheiro. Aquela questão de quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E é isso que muitas vezes o mundo está plantando no coração dos crentes. Porque se você tem fé, se você é uma pessoa de fé, mas é um crente ganancioso, isso está corrompendo a sua fé. Isso está de alguma maneira quebrando a sua fé. Isso está de alguma maneira levando você a perder a fé, mesmo estando dentro da igreja. Por isso que eu disse: quem luta, vence. E mesmo nós temos que lutar contra essas situações na nossa vida. Temos que dizer, irmãos: no meu coração não vai entrar ganância, no meu coração não vai entrar orgulho, no meu coração não vai entrar mágoa, porque o meu coração pertence a Jesus. Meu coração tem dono, quem manda nele é o Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus manda no meu coração, a mágoa não vai mandar, o orgulho não vai mandar, o egoísmo não vai mandar, porque onde Jesus manda, essas coisas não têm espaço para mandar. Mas muitas vezes existem crentes que estão permitindo que essas coisas mandem mais na sua vida do que Jesus. Tem dificuldade muitas vezes para liberar um perdão, tem dificuldade muitas vezes para abrir mão de coisas materiais para servir a Deus. Quando chega na hora de ofertar, seja para missões, seja na hora de entregar o dízimo, a mão da pessoa parece que endurece os dedos, uma ratoeira entra no bolso, né? A pessoa não consegue, porque a sua dependência maior está no seu dinheiro do que na providência de Deus. Aí eu digo: não, mas eu dependo de Deus. Mas chega nessa hora, você não depende de Deus, você depende mais do que você tem na sua mão. Irmãos, e muitas vezes eu vejo que é por isso que Deus às vezes permite pessoas passarem por dificuldades financeiras, para que elas aprendam que a provisão na vida delas não está nos bens materiais desse mundo, a provisão está nas mãos do Senhor. Quem sustenta a tua vida é o Senhor, quem abre portas na sua vida é o Senhor. Então nós temos que lutar muitas vezes contra um amor pelo dinheiro que o inimigo está colocando muitas vezes no nosso coração, um cuidado demasiado com a questão do
dinheiro, e a gente muitas vezes vai perdendo a nossa fé no Senhor. A gente tem fé no Senhor quando não envolve perder dinheiro, ou abrir mão de dinheiro. A gente tem fé, mas isso não é fé, irmãos. Quantos lembram aqui da história do jovem rico? A Bíblia diz que tinha um jovem rico, e ele era rico, tinha muito dinheiro. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus diz: conhece os mandamentos? Ele disse: todos, e os pratico desde a minha juventude. E em outras palavras, aquele jovem estava seguro de que ele estava com uma vida, vamos dizer assim, dentro da vontade de Deus, uma vida alinhada com a vontade de Deus, porque ele conhecia os mandamentos, cumpria os mandamentos. Só que o Senhor viu o coração dele, e no coração dele o Senhor viu o amor demasiado pelo dinheiro. E o Senhor Jesus deu aquele confronto fatal. Olha, se você quer ter a vida eterna, é simples: pega os seus bens, seu dinheiro, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. O que ele fez, irmãos? Diz que ele se entristeceu com aquilo que ele ouviu, deu as costas para Jesus e foi embora. Quem luta vence. Ele não teve capacidade para lutar contra esse amor pelo dinheiro que estava no seu coração. Ele não se venceu, ele foi vencido. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está levantando pessoas vitoriosas aqui. Amém? Deus está levantando pessoas aqui que vão vencer a si mesmas, vencer suas tendências, suas inclinações erradas, ou as inclinações pecaminosas do seu próprio coração. Queridos, o diabo, ele só consegue trabalhar na nossa vida por causa das brechas que nós damos. Se você fechar todas as brechas da sua vida, ele não consegue. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele vai fugir. Se você resiste, ele foge. Se o inimigo vem e te tenta, e você diz não para ele foge de você. Mas se ele te tenta e você cede à tentação, ele começa a operar, ele começa a agir na sua vida. Esses dias ouvindo um podcast da Sarah Shiva, achei interessante o que ela colocou. Ela colocou que o maior poder contra Satanás não é a unção. Unção é muito bom, poder de Deus é muito bom, mas Satanás, ele não respeita poder, porque ele sabe que o poder não é do ser humano, é de Deus. Mas o ser humano em pecado, não adianta ele ter poder. E ela colocou que o maior poder na vida do ser humano é a santidade. Quando eu tenho santidade, o diabo me respeita, porque ele sabe que eu sou uma pessoa cuja vida ele não consegue encontrar espaço. Eu quero dizer para você, querido, o diabo não precisa ter espaço na sua vida, não precisa ter espaço na sua casa, não precisa ter espaço no seu casamento, não precisa ter espaço em lugar nenhum da sua existência, mas cabe a você fechar esses espaços. Aquele que luta vence. O que é que tem ferido a glória de Deus na sua vida? O que é que tem ferido a glória, a manifestação da glória de Deus na sua vida? Ganância, orgulho, incredulidade, falta de fé. O que é que tem feito você ser alguém menor do que realmente Deus quer que você seja? Você é revestido pelo Espírito Santo, você tem o poder de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a presença de Deus, mas muitas vezes você não está vencendo a você mesmo. Nós precisamos lutar contra tudo aquilo que fere a glória de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Mágoa não pode estar na tua vida, você tem que lutar contra isso, tem que lutar contra essas situações. Então, primeiro, Paulo lutou pelos valores
valores da fé, para preservar aquilo que agrada o coração de Deus e para expurgar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Por isso as pessoas olhavam para Paulo e ficavam perplexas, porque elas olhavam para ele antes de Jesus e via uma pessoa, depois de Jesus vinham outra pessoa. Antes de Jesus viam nele um homem cruel, um homem disposto a matar, um homem disposto a ferir, um homem com o coração cheio de raiva. Mas depois de Jesus, eles viram um homem completamente liberto de todas essas situações e com o coração cheio de amor, cheio de paciência, cheio de tolerância. Quem era você antes e quem é você depois de Jesus? Todos nós temos o antes e o depois, amém, irmãos? Não tem aquela foto do antes e o depois? Geralmente o pessoal faz muito isso quando é questão de emagrecer, né? Antes, depois, magrinho, né? Para mostrar o que é a diferença. Aqui é espiritual, irmãos. Antes, cheio de inclinações para o pecado. Agora, com a nossa mente e o nosso coração voltados para o céu. Outras inclinações governando a nossa vida. Amém? Paulo também lutou com fé. O que é lutar com fé? Lutar com fé é você crer no agir de Deus na sua vida. Lutar pela fé é você lutar para preservar os valores da fé. Lutar com fé é você encarar os desafios, é você encarar os problemas, acreditando que Deus está contigo e que Ele vai agir na sua vida e vai manifestar poder e glória na sua vida. Diante das lutas, diante das dificuldades, Paulo ele encarou, irmãos, inúmeros desafios com fé. No momento em que ele entrou num navio que naufragou em alto mar, ele enfrentou aquela situação com fé. Todo mundo estava abatido, triste, todo mundo achou que estava tudo perdido. Paulo estava em pé, vendo o anjo, vendo a manifestação da glória de Deus onde ele estava. Por quê? Porque ele estava lutando com fé. Quem luta com fé não afunda quando o barco está afundando. Quem luta com fé vê anjo onde todo mundo está vendo problema. Quem luta com fé recebe resposta de Deus quando todo mundo não está ouvindo nada e não recebendo notícia boa nenhuma. Você recebe notícias dos céus, porque você anda com fé. Foi isso que aconteceu com Paulo, irmãos, quando ele estava lá naquele barco, naquele navio indo para Roma, e o navio naufragou. E aí todo mundo já estava não sei quantos dias sem comer, e a tripulação toda estava ali angustiada, perplexa. Todo mundo achou que eles iam morrer em alto mar. E o apóstolo Paulo se levantou e falou: só o barco vai se perder, mas nenhuma das vidas que estão aqui vai se perder, porque o Senhor enviou o seu anjo que me visitou nesta noite, e ele me falou que todos serão salvos. Uma pessoa de fé mudou a sorte de todas aquelas que estavam vivendo sem fé. Uma pessoa de fé faz a diferença no meio de uma multidão de gente sem fé, irmãos. Porque através da fé você se torna o canal da provisão de Deus na vida das pessoas. Você se torna o instrumento que Deus vai usar para restaurar a vida de pessoas. Através da fé você recebe de Deus a revelação que você precisa para saber como que você vai sair daquela situação. Pastor, eu estou passando por uma situação que eu não sei como sair. Se você tem fé, você vai receber uma estratégia de saída dessa situação. Porque aonde não tem saída, Deus cria. Aonde não tem porta, Deus abre. Aonde não tem solução, Deus cria uma novinha e entrega para aquele que tem fé. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: você não perde por andar com fé. Lute com fé. Irmãos, com certeza o apóstolo Paulo enfrentou inúmeras situações difíceis, porém nenhuma delas conseguiu vencê-lo, mas ele venceu essas situações pela fé.
E eu quero dizer para você, você está aqui para vencer pela fé. O que diz aquele cântico? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ou seja, irmãos, as circunstâncias da vida, os problemas da vida, não vêm para te destruir, vem para te fazer crescer em fé. Porque ninguém cresce em fé na bonança, ninguém cresce em fé, irmãos, nos momentos de prosperidade, de sucesso, é no meio da luta, é diante de mar vermelho, é diante de batalha, é diante de fornalha de fogo ardente, é diante de cova de leões que a nossa fé cresce. Por isso eu digo uma coisa para você: quem luta, vence, mas tem que lutar com fé. Você não pode abrir mão da sua fé. Jó, irmãos, passou pela luta, e os irmãos já sabem, né, de perder bens materiais, de perder filhos, de perder sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé. Porque ele não perdeu a sua fé. Tudo que havia sido perdido lá atrás, Deus o restituiu. Aonde está a sua restituição nessa noite? Na sua capacidade de crer em Deus. Aonde está a sua restituição? A restituição precisa acontecer na sua casa. A restituição precisa acontecer na vida de um filho, de uma filha. A restituição precisa acontecer na sua vida, em algum aspecto da sua vida que houve uma perda. Essa restituição está na sua fé. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. O que a Bíblia diz, irmãos? O justo viverá da fé. Se ele recuar, diz a palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nele. Porém nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam para a preservação da alma. Em outras palavras, eu e vocês estamos aqui para aprendermos a vencer com fé as lutas, as dificuldades da vida. Mas Paulo também lutou para guardar a fé. Ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquilo que é precioso a gente guarda. A sua fé precisa ser guardada como um tesouro. Ou seja, se ela é algo que nós podemos guardar, ela também é algo que nós podemos perder. Quantas pessoas talvez hoje perderam a fé? Perderam a fé porque não se preocuparam em guardar a sua fé, porque não se preocuparam em preservar a sua fé. Perderam a sua fé. É triste quando a gente ouve de alguém que perdeu a fé, se afastou de Deus, se afastou da casa de Deus, se afastou do culto a Deus, está no mundo, está perdido. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que muitas pessoas estão perdendo a fé, porque não estão guardando a sua fé. Eu quero perguntar para você, nesse tempo que nós estamos vivendo de heresia, nesse tempo que nós estamos vivendo de apostasia, nesse tempo que nós estamos vivendo de confusão dentro da própria igreja de Cristo, nesse tempo de escândalos, irmãos, quantos escândalos estão acontecendo no meio do povo evangélico, nesse tempo de escândalos, de apostasia, de heresia, você tem guardado a sua fé? O que eu encontro muitas vezes por aí são pessoas falando mal da igreja. Ó, pastor, você viu lá aquela situação? Está difícil acreditar, né? Está difícil estar numa igreja. Ah, o fulano lá aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esses dias uma pessoa veio falar para mim que o pastor de uma igreja, não sei que igreja que é, vamos dizer assim, arrebentou com o nome do filho, fez um monte de dívidas no nome do filho, e o filho agora está com o nome totalmente negativado, não consegue comprar nem um centavo, porque o pastor, o pai dele, fez isso com ele.
E aí a pessoa que olhou de fora fala: difícil, está dentro de uma igreja, difícil acreditar num pastor, mas isso não muda o fato de que Jesus morreu, ressuscitou, e só nele nós temos a vida eterna. Pessoas vão cair, pessoas vão dar mau testemunho, pessoas vão falhar, pessoas vão promover escândalos dos mais diversos possíveis, mas isso não muda o fato de que o Evangelho é o Evangelho. Isso não muda o fato de que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por maiores, ou por mais cabeludos, ou por mais terríveis sejam os escândalos, Jesus continua sendo Jesus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Só nele há vida, só nele há salvação, somente o sangue dele traz perdão de pecados. Mas nesse tempo nós temos que guardar a nossa fé. Por quê? Porque se nós permitirmos, o diabo rouba a nossa fé, irmãos. Eu vi um quadro, um quadrinho desse, manda no TikTok, né, um videozinho, de um crente que inventou de evangelizar no carnaval, levantou uma, não sei quantos viram isso, Jesus ao inferno, e no meio daquele povo onde ele foi, todo mundo começou a gritar: inferno, inferno, inferno. Todo mundo começou a ridicularizar ele e a Jesus, porque nós estamos vivendo um tempo de profunda insensibilidade espiritual no coração do ser humano. Irmãos, as pessoas, elas estão perdendo a sensibilidade espiritual, elas estão zombando de Deus. Antigamente, irmãos, lá atrás, até mesmo uma pessoa que não tinha nada a ver com a igreja, que não conhecia nada de palavra, ela tinha temor de fazer qualquer coisa com o nome de Jesus, ou com qualquer coisa que retratasse a Cristo. Hoje eles estão arrastando Jesus na Sapucaí, né? Não estou falando esse ano, mas já teve anos anteriores que fizeram isso, zombando de Jesus. Alguns dias atrás eu vi no Rio Grande do Sul uma pessoa trans se vestiu de Jesus e zombando de Jesus, fazendo zombaria com a figura de Cristo. E hoje nós vemos que existe um trabalhar muito forte dentro da sociedade, para que a sociedade crie uma simpatia por aquilo que faz parte do reino das trevas. Antigamente as pessoas fugiam de uma figura com chifre. Hoje em dia as pessoas estão lá, colocando chifre, sim ou não? Ninguém queria qualquer coisa que essa figura com chifre, com rabo, com tridente, as pessoas fugiam desse tipo de situação. Hoje as pessoas abraçam esse tipo de situação. Hoje as pessoas se vestem. Eu estava vendo um outro vídeo em que um homem vestido, Deus me livre, né? Como se fosse uma mulher com chifre no carnaval aí, e ele foi entrevistado, ele disse que ele estava possuidinho. E aí você vê pessoas assim, vivendo possessões demoníacas, e a televisão retratando isso, e normalizando isso, e isso está acontecendo assim de uma maneira assim muito, parece que natural, mas isso não é natural, irmãos. E em meio a tudo isso nós temos que guardar a nossa fé. Você tem que guardar a sua fé, você tem que preservar a sua fé em meio a essas situações, desses tempos que nós chamamos de tempos modernos. Nós temos que continuar crendo que aquele Jesus que morreu há 2025 anos atrás, Ele ressuscitou e está vivo, e a nossa vida está nas mãos dEle, e o Evangelho que Ele trouxe liberta, restaura, cura, transforma e manda para o céu. Nós temos que continuar pregando esse Evangelho, nós temos que continuar crendo nesse Evangelho, nós temos que continuar propagando com fervor espiritual no coração
essa mensagem libertadora e salvadora. Por quê? Porque faz parte da fé que nós estamos guardando no nosso coração. E eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas que estavam dentro da igreja, hoje estão no candomblé, estão nessas religiões aí. Por quê? Porque muitos abraçaram a homossexualidade, e por causa da homossexualidade, eles se sentem acolhidos nesse ambiente, e uma coisa puxa a outra, e nós temos que continuar dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque foi o próprio Jesus que disse isso. Quem luta vence, e você precisa lutar. Você precisa lutar contra o desânimo, sim ou não? Você precisa lutar contra o desânimo, a indisposição, a preguiça espiritual que muitas vezes quer tomar conta do seu coração. Muitas vezes entra uma preguiça em você, mas só para orar. É uma preguiça que entra em você, mas é só para estar na igreja. Essa mesma preguiça, ela não está em você se for para ir para outra situação. Mas para as coisas espirituais, é o desânimo, é a preguiça, é a indisposição, é a falta de vontade. E nós temos que lutar. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Você acha que o apóstolo Paulo não lutou contra isso, irmãos? O apóstolo Paulo lutou contra todas essas coisas. Eu imagino, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele disse assim: gente, eu fui apedrejado, eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui traído por irmãos, eu fui abandonado inúmeras vezes, mas diante de todas essas coisas, eu guardei a minha fé. Eu não perdi a minha fé. A minha fé continua guardada no meu coração. Levei pedrada, levei açoites, fui preso, fui traído, mas a minha fé está intacta. Irmãos, para nós lutarmos o bom combate da fé, nós precisamos ter espírito de luta. E ter espírito de luta envolve você ser uma pessoa determinada. O que é uma pessoa determinada, pastor? Uma pessoa determinada, primeiro, é uma pessoa que ela não perde o foco. Ela caminha em direção ao alvo, sem perder o foco. Ela vai adiante, olhando para o alvo que foi proposto e que precisa ser alcançado. Tem luta, tem dificuldade, mas ela mantém o foco. Tem problema, tem obstáculo, mas ela mantém o foco. Ela precisa alcançar o alvo, ela precisa alcançar o objetivo que está lá na frente. Irmãos, qual é o alvo que nós temos que alcançar? O céu. Todos nós aqui temos um alvo para alcançar, e o nosso alvo é o céu. Só que para chegar lá, a gente tem que ser determinado, a gente não pode perder o foco. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as tentações vão vir, mas você tem que manter o foco, porque você é uma pessoa determinada, porque você tem espírito de luta, porque você luta pela fé. Então quem é determinado, mantém o foco, não permite que as situações do caminho a desvie ou tire ela fora da rota. Você que está aqui tem que entender que você tem uma rota, você caminhada em direção ao céu. Não permita que as circunstâncias da vida te tirem do caminho. Ser uma pessoa determinada também envolve resiliência. O que é resiliência, pastor? É a capacidade de se levantar todas as vezes que você cair. Às vezes vem as situações que batem contra você ao ponto de te jogar no chão. Sim ou não, irmãos? Às vezes é uma enfermidade e ela bate em você. É difícil a gente permanecer em pé diante de uma enfermidade. Às vezes uma enfermidade vem, a gente não espera. Você quer ver um crente abatido?
é quando ele está enfermo, e aquela enfermidade põe ele de cama, e abate você, derruba você. Às vezes vem uma doença, às vezes vem uma má notícia, às vezes vem um desemprego, às vezes vem a perda de um parente, e aquela situação ela bate em você, ela atinge você, mas só que por você ser uma pessoa determinada, que luta pela fé, você, todas as vezes que vem algo e bate em você, você se levanta. O apóstolo Paulo, irmãos, ele teve um episódio ali narrado no livro de Atos, que ele foi apedrejado, ele foi deixado quase como que morto. Imagina você passar por um apedrejamento. Ele ficou todo ferido, todo machucado. Só que no dia seguinte ele estava em pé, pregando o Evangelho. Aí eu pergunto para os irmãos: é normal isso? Não é. Ninguém, depois de ser apedrejado, no dia seguinte se levantaria. Ele se levantou porque o poder de Deus o levantou. Sabe o que é que vai levantar você no momento em que você estiver abatido por situações que, humanamente falando, são impossíveis de você se levantar? O poder de Deus vai te levantar. O poder de Deus vai te levantar, vai te colocar em pé. Irmãos, eu e você podemos nos levantar todas as vezes que as circunstâncias da vida baterem contra nós e nos derrubarem de alguma maneira. Sabe por quê? Porque você não conta somente com a sua força, você conta com a força de Cristo. Você não conta somente com os seus recursos, você conta com os recursos de Cristo. Você não conta somente com os seus valores, você conta com os valores de Cristo. E isso te levantará. Como disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu quero dizer para você nessa noite: todas as coisas são possíveis para você, porque Cristo te fortalece. Cristo te fortalece. Às vezes você olha para uma situação dentro da sua casa e fala: Senhor, eu não tenho força. O Senhor fala: tem, filha, eu te dou força agora. Eu te dou força agora, filha. Eu renovo as suas forças agora. Você não pode, mas eu posso em você. Receba força. Às vezes dentro da sua casa você se depara com situações que roubam a sua força, que roubam o seu vigor, mas a fonte que te abastece é inesgotável. Os problemas podem vir, podem bater, podem roubar as suas forças, mas Deus tem muito mais força para te dar. Deus tem muito mais força para te dar. Então nessa noite eu quero dizer para você: quem luta, vence. Não desista de lutar. Por qual situação você precisa lutar hoje? Precisa lutar pela sua casa? Precisa lutar pela sua família? Precisa lutar pela conversão de alguém que faz parte da sua família? Precisa lutar para que você possa se manter firme na presença de Deus? Lute. Pastor, eu estou tendo que lutar para permanecer fiel. Então lute. Eu estou tendo que lutar para permanecer firme na igreja. Lute para permanecer firme na igreja. Eu estou tendo que lutar, pastor, para não cair numa tentação que está sendo colocada diante de mim. Então lute. Essa tentação não vai ter poder sobre a sua vida, mas você tem que lutar, porque só vence quem luta. Nós precisamos lutar, irmãos, contra o comodismo. Precisamos lutar contra a acomodação espiritual. Tem muito crente acomodado espiritualmente. Tem muito crente, irmãos, que se acomodou na fé, que se acomodou, irmãos. Nós precisamos lutar contra isso. A Bíblia diz: não vos conformeis, não acomodeis com este mundo. Então nós não podemos permitir a acomodação, a conformação entrar no nosso coração, porque nós temos uma obra para fazer, porque nós temos um Deus para servir, porque existem coisas grandes para acontecer em nós e através de nós nessa terra. Por isso nós temos que lutar para permanecer em pé. Amém?
Quero que você fique em pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Grande é o Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, meu Pai, neste lugar de adoração. Toma conta, Senhor Deus, ó Pai, deste ambiente. Manifesta, Pai, a tua glória neste lugar, aleluia. Ó Deus, manifesta a tua presença no nosso meio. Aquele que luta vence, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Senhor, Paulo lutou, ele combateu, e nós também precisamos combater pelos valores da fé, precisamos lutar pelos valores da nossa fé. Não podemos entregar de bandeja os valores da nossa fé. Se na nossa fé tem santidade, nós temos que lutar pela preservação da santidade na nossa vida. Se na nossa fé tem amor sacrificial, nós temos que lutar para que o amor sacrificial seja cada dia mais intenso no nosso coração. Se na nossa fé, Pai, existe família, nós temos que lutar pela nossa família. Se na nossa fé, Pai, existe culto ao Senhor, nós temos que lutar para que o culto, ó Deus, seja algo real na nossa vida. Se na nossa fé existe oração, existe palavra, nós temos que lutar para que a oração, a palavra, ó Deus, sejam situações presentes na nossa vida. Deus, nós temos que lutar contra tudo aquilo que fere a glória do Senhor em nós. Temos que lutar, meu Pai, contra a mágoa, contra o rancor, contra a mentira. Temos que lutar, Senhor Deus, ó Pai, contra a acomodação, contra o desânimo. Ó Deus, temos que lutar contra uma falsa fé. Temos que lutar contra o esfriamento espiritual, Senhor. Precisamos lutar contra essas coisas hoje, para que nós possamos, como disse o apóstolo Paulo, combater o bom combate da fé. Venci, estou pronto para receber o reino que me foi preparado. Ó Senhor, ensina-nos a lutar e sermos vencedores nesta luta, Senhor. Ensina-nos a sermos determinados, como pessoas que não perdem o alvo de vista, como pessoas que caem, mas levantam depois de caírem, não aceitam ficarem caídas diante do pecado, caídas diante da mentira, caídas diante, Senhor Deus, ó Pai, das dificuldades, das lutas, das aflições da vida. Meu Pai, ninguém que está aqui vai ficar caído, porque há poder no Senhor para nos levantar, aleluia. Nas tuas mãos está o poder que levanta o crente, que põe o crente em pé de novo, aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, que ninguém vai ficar caído neste lugar, mas que aqueles que caíram serão levantados, serão colocados em pé pela ação do Teu Santo Espírito, aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus, faça a Tua obra em nossas vidas, opere poderosamente em nossos corações.